Então hoje nós vamos estudar sobre a questão da relação de Deus com o seu povo, e de forma muito rápida. Esse nosso estudo não vai demorar muito, mas qual a importância de vir à igreja? Por que Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, na versão atualizada, e na versão corrigida, na versão revisada, ele diz: não deixemos de congregar-nos. Aí ele diz: como é costume de alguns, antes de deixarmos, de abandonarmos a congregação, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, dentro dessa relação de Deus com o seu povo, na questão do culto, nós vamos ver qual a lição que Hebreus 10:25 na realidade tem para todos nós. Então, a metáfora mais forte e mais significativa usada na Bíblia para mostrar a relação de Deus com o seu povo é a de um rebanho. Então, contexto bíblico, nós temos uma questão, assim, a vida no campo. Nós temos a vida rural como pano de fundo, e dentro dessa vida rural, a metáfora assim, mais forte da vida no campo, apresentada para mostrar a relação entre Deus e o seu povo, é a questão pastor-ovelha. Essa máxima, ou seja, esta sentença, esse axioma, esse ensino, ele é visto com maior clareza no Salmo 23, aonde Davi apresenta Deus como o supremo pastor. Todos nós sabemos o que diz o Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, mostrando essa relação, de que a Bíblia trata essa relação de Deus com o seu povo, Deus como sendo o supremo pastor, e depois nós vamos ver que Cristo vem ao mundo como o arquipastor, e na posição que nós nos encontramos aqui, somos vistos como subpastor. Mas o pastor principal, então, aqui é Deus na relação com Deus e Israel. Então, de modo muito simples, Deus se apresenta como criador e provedor. E a figura, ela aumenta quando nós olhamos o profetismo do Antigo Testamento, aquilo que ensinaram os profetas, quando Deus promete homens segundo o coração para apacentar o rebanho. Então, primeiro começa com Deus, o pastor e o seu povo. Aí a coisa agora amplia. Tem uma profecia que no futuro Deus daria homens que ficariam nessa posição de pastor, que conduziriam o povo, que liderariam o povo, que conduziriam o povo debaixo da sã doutrina e da palavra de Deus. Jeremias capítulo 3 versículo 15 diz que Deus daria homens sérios. Presta atenção, não é qualquer um que tem esse título, que pode evocar esse título e que pode usar desse título sem que ele tenha a menor condição, principalmente teológica. Exige-se pelo menos que essa pessoa tenha algum tipo de formação. É impossível você trabalhar a interpretação do texto dentro da maior ciência conhecida até hoje, que é a teologia, se você não tem pelo menos o conhecimento básico de 3 ciências que auxiliam essa teologia, que vão fazer com que você entenda esse texto e que o líder, o pastor, ele interprete o texto corretamente para poder passar isso para o povo. Então, quem não tem conhecimento de hermenêutica, homilética e exegese, jamais poderia abrir a Bíblia para ensinar. Então, é necessário que o líder ele tenha uma formação. Qualquer um pode fazer um discurso teológico. Se vocês verem o Arthur Neto discursando, se vocês verem o nosso presidente falando, parece até que num dado momento ele é uma espécie de pregador, mas ele não fez teologia. Então ele fala algumas coisas, Por quê? Porque a Bíblia tem níveis de revelação e de capacidade de interpretação. Se você pegar esse texto aqui no literal, não deixando a nossa congregação, não deixando de nos congregar, e você entregar isso na mão de uma pessoa comum, qualquer um vai fazer uma interpretação e vai entender que o texto está dizendo que é para a gente não deixar de vir à igreja. Agora, quais são as razões que a Bíblia dá para isso? Não são razões humanas. Humanamente falando, qualquer pessoa tem seu conceito, porque vem para cá, porque não vem, porque se reúne, porque não se reúne, Mas a questão não é o que eu penso, não é o que o pastor
pastor acha, não é o que os irmãos acham. Às vezes as pessoas dizem, a Bíblia tem inúmeras interpretações. Não tem não, querido. A Bíblia só tem uma interpretação. Os homens é que colocam seus achômetros e suas ideias em cima do texto bíblico. Porque se ela for interpretada corretamente, por exemplo, nós vamos ver aqui a palavra congregação, usada em Hebreus 10, 25, diferente de congregação usada em Mateus 12, 9. Que Hebreus 10, 25 está falando de uma congregação, de um tipo de ajuntamento, e Mateus 12, 9 está falando de um outro tipo de ajuntamento. Mas as palavras são a mesma, se você abre no português. O problema é que quando a gente vai para o grego, você vê que há uma diferença de palavra. Um dia alguém me perguntou, então por que há tanto problema com a Bíblia em português? Porque quem traduziu foi o João Ferreira de Almeida. Quando o João Ferreira de Almeida fez a tradução, ele não usou os textos gregos originais, ele usou a Vulgata Latina, que já tinha perdido sentido de algumas palavras. Então as pessoas precisam conhecer isso. É necessário então que se tenha, que o líder tenha essa percepção e essa capacidade. Então Jeremias 3,15 vai dizer que Deus daria homens sérios, homens com conhecimento e inteligência. Isso significa que para se estar aqui à frente tem que se ter pelo menos o conhecimento bíblico e a capacidade e a inteligência de poder contemporizar isso, trazer para os nossos dias. Hoje em dia é impossível a igreja fazer os sacrifícios do Antigo Testamento. Vocês imaginem como é que ficaria isso aqui. Então a gente precisa contemporizar, saber o que é para hoje, o que não é. Então Jeremias diz que Deus daria homens capazes para isso. O Novo Testamento mantém a figura do campo e Jesus é apresentado como o bom pastor. Ele mesmo diz, né? Eu sou o bom pastor. Então ele é um pastor diferente, que não foge da luta, que encara a cruz. E ele próprio diz que o bom pastor, no caso dele, da condição dele, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? A ideia, ela ganha uma forma ainda maior, e Pedro, Paulo e João mostram que o rebanho agora é a igreja. Qualquer leitor mais assim atencioso vai prestar atenção de que o ensinamento de Paulo, o ensinamento de Pedro e o ensinamento de João é que agora esse povo, esse rebanho de Deus é a igreja de Cristo, composta de judeus e gentios. A ideia então ela vai ganhando corpo, ela vai sendo ampliada até chegar onde o que nós temos hoje. Cumpre-se na prática, né, a profecia de Jeremias. Então Deus agora, ele tem um povo conduzido por homens com inteligência e conhecimento. A igreja, ela possui um arquipastor, um supremo pastor, o pastor de todos, que é Cristo, né? E ao mesmo tempo ela possui subpastores. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, diz que Cristo mesmo deu uns para, né, apóstolos, profetas, evangelistas, ele diz, pastores, mestres, subpastores. Eu sou um condutor de um rebanho, eu sou um dispenseiro, na linguagem bíblica, de um rebanho que não é meu. As ovelhas são de Cristo, não minha. É um erro abrir a boca e dizer minha igreja. Aqui não tem nada no meu nome, graças a Deus. Tudo em nome de vocês. Aqui é uma sociedade anônima. Aqui ninguém manda em nós. Nós somos livres. Se um dia nós nos reunirmos aqui, quisermos acabar com tudo isso aqui, nós somos livres para fazer isso. Tá? Então, a igreja local, ela é conduzida de fato por um líder. Mas esse rebanho é de Cristo e eles são livres. Cristo é que é o nosso supremo pastor. Nós estamos debaixo da autoridade dele. A igreja é apresentada como um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Então a falta dessa visão tem gerado escândalos no seio da igreja. A maioria dos casos, quando nós observamos, a maioria desses templos viraram currais de ladrões e salteadores, pessoas que vendem todo tipo de coisa, fazem todo tipo de comércio. Por isso, para a maioria das pessoas, ir a uma igreja não é um atrativo, não chama atenção, não faz sentido.
E aqueles que abrem mão do seu tempo e vêm a um templo e vêm para a reunião com a igreja, eles são vistos como pessoas sem a menor inteligência. Congregar passou a ser algo sem muita importância, principalmente agora, em que as pessoas dão mais valor aos cultinhos da internet, né? A qualquer tipo de mensagenzinha que é jogada aí. Então não tem muita importância. Ser membro como um ato de disciplina não é muito popular hoje. As pessoas não querem se colocar debaixo de uma liderança. Até mesmo aqueles que deveriam dar exemplo, né, eles não conseguem ficar debaixo de uma liderança. Eles querem dominar, eles querem ter a prerrogativa das coisas, e isso gera distorções e problemas. Vir ao templo, então, não é visto como necessário. As pessoas acham, olha, não é necessário ir no templo, eu não preciso ir à igreja. Mas a recomendação aqui é outra, é uma ordem: não deixem a congregação, não deixem de se congregar. Então, alguns pensam, já foram ensinados, de que eles são o templo. Aí diz o seguinte: olha, eu não preciso ir ao templo porque eu sou o templo, eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Aí eu fico pensando como seria o cara celebrando a ceia para ele mesmo, ele fazendo o batismo dele mesmo. Então ele é um templo, ele sozinho se basta. Então esse templo, que é ele, não consegue mais fazer outros templos, porque ele se fecha no templo dele, que é ele. Eu lembro do Mica, que criou um culto na sua casa, contratou um sacerdote particular, e eu já falei isso aqui para vocês, né? Já preguei para vocês. O título foi até o Mica Pagou Mico, não sei se alguém lembra, né? Tem muito Mica por aí, eu não preciso ir ao templo, porque eu sou o templo, eu me basto. Entretanto, não é isto que ensina Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 foi escrito para irmãos que estavam dispersos, longe de Jerusalém, longe da sua terra natal, gente que não estava se reunindo, gente que estava fugindo até de certa perseguição. E Hebreus 10, 25 foi escrito com o objetivo de encorajar os abatidos, congregar os que estavam distantes e fazer com que as pessoas tivessem em mente essa diferença entre lei e graça. Eu já falei para vocês aqui de uma questão que o hebraico trata da palavra minha. O que é minha? Minha é quando Jesus vai à casa do Simão fariseu e na mesa tem 5 homens de um lado, 5 do outro, o Simão numa cabeceira e Jesus na outra. Minha era uma exigência da lei, que para se ter culto tinha que ter pelo menos 10 homens aliançados e circuncidados. Para que se tivesse culto tinha que ter pelo menos 10 homens. Por isso que o Simão prepara aquela mesa do que do chá. Eu já falei isso para vocês, né? Mas observem que na graça Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Quer dizer, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, minha era necessário que tivesse 10 homens. Isso mostra que a lei, ela tinha uma força, ela tinha uma imposição para chegar até Deus. 10 homens, mas a graça não. A graça tem poder. Por que a graça tem poder? Porque basta 2 ou 3. Então o objetivo é encorajar os abatidos, congregar os que estavam distantes, fazer com que as pessoas tivessem essa ideia, essa figura do rebanho, dentro da graça divina, da reunião, da liderança, da condução de um líder capaz de dirigir o povo, e que sobretudo não importasse o número de pessoas, mas que esse povo seria ouvido por Deus, porque Cristo estaria presente. Então a figura do rebanho exige vida comum, que não deve ser deixada por nada. O que nós fizemos hoje, café da comunhão, isso é algo que vem desde o princípio. A igreja estava junto, mantinha suas refeições, estavam com alegria, havia o compartilhamento das ideias, das experiências, né? Alguns dizem assim, já me chamaram a atenção para dizer que não faz sentido fazer o que nós fizemos ontem. Lembra? Ontem nós trabalhamos, limpamos, organizando tudo. Eu quero parabenizar o pessoal que esteve aqui ontem. Mas qual é
é a hora da boia, né? E quando se coloca a panela na mesa, já tem uns lá que já quer colocar logo o seu para esfriar, né? Alguns dizem que isso não faz sentido. Faz, irmão. A alegria, o prazer de estar juntos, né? E a buchada que foi fornecida para a feijoada foi um presente do Jonas. A gente só deu uma inteirada lá e o negócio ontem foi bom demais, né? Só o Voltaire que perdeu. Então a ideia é esse grupo, esse rebanho, ele se reúne com alegria, prazer de estar junto. Mesmo os espalhados, os crentes daquela época, eles deveriam se reunir para cultuar, procurar uns aos outros para se reunir. Eles tinham que estudar as escrituras e participar de eventos que estimulassem a fé. Agora, como é que nós vamos estudar algo que nós não conhecemos? Hoje nós temos todos os recursos, mas naquela época não. Por isso o texto ele é enfático, é uma ordem: não deixem de congregar. E a razão é simples. Por quê? Porque as reuniões produzem o quê? Alegria, ânimo para seguir a vida, para nós continuarmos firmes na fé. Quem de nós não tem problema? Quem de nós não luta contra pecados? Quem de nós não tem passado por dificuldades na vida? Então as nossas experiências servem para ajudar um ao outro, para estimular um ao outro. Essa é a razão de ser também da igreja, nesse sentido. E alguns não têm nem a paciência de ouvir, irmãos. Eles têm o desejo tanto de ser ouvido, que você vai contar um problema para eles, o meu é pior, né? Aí você está contando o seu e diz: não, isso aí não foi comigo, aconteceu assim. Aí o cara já... Hoje em dia você tem que estar mais pronto para ouvir do que para falar. É no culto que o Deus da aliança se encontra com o seu povo escolhido e amado antes da fundação do mundo. É nessas reuniões que nós somos reanimados. A gente sofre durante a semana, é cansativo, é exaustivo, e no final de semana a gente tem que vir para cá e receber algo de Deus que nos estimule. Por isso que eu sou extremamente contra usar púlpito para estar dando bronca nos outros. Não existe isso. Você já tem uma vida difícil, você já passa a semana toda você tendo conflito com o chefe. Quando chega na igreja, ou quando chega na reunião da igreja, no tempo, você deveria ouvir uma palavra de Deus que alimentasse a sua alma. Você vem para cá pegar a exclamação. Mas não faz sentido, tá? Então é isso que a carta aos Hebreus, ela nos ensina o quê? Que o culto difere de toda e qualquer reunião social, política e religiosa. Preste atenção: culto é diferente de toda e qualquer reunião. Se não, vejamos, a carta aos Hebreus começa mostrando a superioridade do Filho sobre os anjos, sobre a lei, sobre Moisés, a quem eles se curvavam. Eles tinham Moisés como a figura mais importante. E aí, para quem não sabe, a multiplicação dos pães, narrada lá em Marcos capítulo 5, ou narrada por Marcos, é para mostrar que Cristo é superior a Moisés, tá? Então Jesus, ele é o Criador do mundo e do universo. Jesus é a perfeita imagem de Deus. Ele é Deus igual ao Pai, e o seu trono permanecerá para sempre. Jesus é Rei eterno. Jesus, ele é Deus merecedor de todo o nosso culto, de toda a nossa adoração. Por isso o verso 25 é enfático: não deixando de congregar-nos, ou não deixando a nossa congregação. Agora, observem que eu falei para vocês que há uma diferença do grego e do português. O que é essa congregação? Qual é o sentido desse congregar-se em Hebreus 10, 25? Vocês estão vendo uma palavrinha no grego ali, que traduzido, para o português tem o sentido de congregação, mas no grego é epsinagogue, ou, dependendo do sotaque, é epsinagogue. Tanto faz epsinagogue ou eranagogue, é a mesma palavra, que traduzido para o português torna-se um texto composto. No grego é uma expressão só, no português separa-se. O grego também pode separar, como nós vamos fazer aqui. Então, epi significa algo do alto, algo que vem de cima,
algo que está relacionado com o que é de cima. E sunagogue significa ajuntamento ou reunião. Então, o que Hebreus 10, 25 está afirmando é que o culto ele é superior a toda e qualquer reunião. Isto aqui não é uma reunião comum, tá? O culto é uma reunião especial do corpo de Cristo. O culto é o ajuntamento dos santos, de pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. Ao vir ao templo e reunir-se como igreja, corpo de Cristo, é algo misterioso, é algo espiritual. Quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo está falando do arrebatamento da igreja, do encontro com Cristo nos ares, e o apóstolo usa a expressão epsinagogue. Então, quando ele fala da nossa reunião com Cristo nos ares, ele usa essa palavra, com o sentido de quê? Que é uma reunião espiritual, uma reunião especial, uma reunião entre Cristo e a sua igreja eleita. Esse é o sentido que a gente tem que ter de culto. Vir para cá significa reunir-se com Cristo. Os espirituais, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles vão ter uma reunião como se fosse uma reunião celeste, não é uma reunião qualquer, tá? Então, tudo isso é para mostrar que essa reunião é uma reunião que está liderada pelo Espírito Santo, que está acima de toda e qualquer reunião. Então, epsinagogue diz respeito a uma reunião celestial praticada pelos santos na terra. São filhos de Deus, são santos. Qual a igreja mais problemática do Novo Testamento? Corinto. Sabe como é que começa a carta aos Coríntios? Paulo escrevendo aos santos. Eles eram problemáticos, mas eram santos. Eles tinham pecados feios, mas eram santificados. Então a igreja tem essa característica. Hebreus 10, 25 diz: não deixem de se reunir como santos e com os santos. Quem espera, presta atenção, quem espera melhorar o seu caráter, a sua conduta para vir para cá, não vai vir nunca. Fico triste quando eu ouço pessoas dizendo assim: não, eu preciso melhorar essa área, quando eu resolver esse problema da minha vida, eu vou para a igreja. Não vai vir nunca. Por quê? Porque existem coisas que fogem à esfera humana, só Deus faz. Então, congregar tem esse sentido. Ajuntem-se como povo de Deus, como povo espiritual de Cristo. Tanto em Hebreus 10, 25, como em 2 Tessalonicenses 2:1, a Bíblia está falando de uma reunião de cunho celestial, não é terreno. Então, quando ele diz não deixando de congregar, é porque essa reunião, ela é uma reunião diferente, ela é uma reunião dos santos, é algo que é determinado de cima para nós, é algo que acontece nesse âmbito terreno, mas não é daqui da terra. Observem que o apóstolo Paulo diz que nós temos que manter a nossa cabeça com as coisas lá do alto. Agora, como nós vamos manter a nossa cabeça com as coisas do alto, se nós não sabemos o que tem lá em cima no alto, a não ser o que a Bíblia nos revela? Então, essa reunião do alto é uma reunião dos crentes, dos santos, com esses ensinamentos bíblicos para nós. Isso significa que eu e você, nós temos que valorizar essa reunião e esse ajuntamento. No dia que o seu corpo disser fique em casa, você diz: não posso, porque eu vou para a reunião dos santos, eu vou para uma reunião celeste, eu vou me encontrar com o Supremo Pastor que é Cristo. Aí alguns vão dizer: não, mas aonde eu estou, Ele está comigo? Sim, aonde você está, Ele está com você sim. Você pode fazer um cultinho na sua casa? Pode, mas não é o mesmo aqui, é completamente diferente. Um dia fui orientar uma senhora, vou usar aquele texto que Pedro diz assim, que as mulheres, aqui Paulo aliás diz que as mulheres permaneçam caladas no templo e
se elas tiverem alguma dúvida, elas perguntem de quem em casa? Do marido. Aí essa senhora olhou para mim e disse: mas meu marido não sabe nada, ele sabe menos do que eu, como é que fica? Eu falei: realmente, então a senhora tem que vir para a igreja. Como vai adquirir conhecimento se não tem, se não sabe? Então nós não podemos menosprezar o dia do Senhor, nem a reunião com Ele no templo. Para aqueles que se intitulam desigrejados, eu quero que você pense, você acha que não tem necessidade de vir para a igreja? Veja Mateus 12:9. O texto diz que Jesus entrou na sinagoga, e a palavra para sinagoga no texto grego é sunagogue, sem o prefixo epi. Então olha só, Hebreus 10:25 tem o prefixo epi, sunagogue. Quando Mateus capítulo 12, versículo 9 usa a palavra sinagoga, ele usa só a segunda parte, sunagogue, não tem epi. Por que não tem epi? Porque lá não tinham crentes selados pelo Espírito Santo. Era uma reunião comum. Ainda que se fizesse sacrifício, ainda que se tivesse estudo do Antigo Testamento, e não pensem que eles não estudavam no Antigo Testamento na sinagoga, tem uma expressão chamada parashá em hebraico, que significa o que? A porção que é separada para ser estudada durante aquela semana. A cada semana mudam as parashás. Eles estudam, mas não era uma reunião do alto. Por que não era uma reunião do alto? Porque os que lá estavam não eram habitados pelo Espírito Santo, não haviam sido ainda lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Era uma reunião de homens comuns. Estudava-se as Escrituras, mas não era com o cunho espiritual que nós temos hoje. É diferente de Hebreus 10:25. Então a palavra não usa o prefixo epi. Isso significa que Hebreus 10:25 refere-se a uma reunião especial, um ajuntamento espiritual praticado no Espírito Santo pelos santos na terra, enquanto Mateus 12:9 refere-se a uma reunião normal, sem cunho espiritual, praticado por homens comuns. No contexto histórico, Hebreus 10:25, alguns estavam deixando o ajuntamento celestial e voltando para o judaísmo. É por isso que a ordem é clara: não deixem de se reunir, de se ajuntar com os santos em Cristo, porque esta reunião é um ajuntamento celeste, é um ajuntamento solene para os santos. Só faz sentido para nós. Por isso que o mundo não entende o que nós estamos fazendo aqui agora. Por que para os governantes é muito fácil mandar fechar um templo? Porque eles não sabem o que se faz aqui, o que acontece aqui dentro. Eles não sabem como o nosso coração é cheio, como nós somos revigorados com a alegria de poder ter contato com a palavra, de poder saber que nós fomos escolhidos e amados antes da fundação do mundo, de saber que Cristo foi à cruz e morreu em nosso lugar, e que isso nos traz uma obrigação graciosa de poder sermos agradecidos e fiéis a Ele. Os homens do mundo não entendem isso. Eles acham então que a igreja, que o templo e até alguns pastores precisam entender isso. Por isso que para eles é muito fácil meter um cadeado e lacrar a porta. Isso aqui não é um lugar comum, queridos. Ainda que as pessoas queiram criticar, por que isso aqui não é um salão de festas? Por que eu não permito que se faça qualquer tipo de reunião aqui dentro? Eu não gosto. Você achar que eu concordo que bote mesa com bolo aqui dentro, que bote comida aqui dentro, eu não concordo. Nós temos um salão lá fora. Por que esse local aqui é um local de culto? Deus se relaciona com pessoas por meio de templos. Tanto é que Ele mesmo fez do seu povo, cada um de nós, um templo. Qual é a primeira coisa que Deus faz quando Moisés tira o povo do Egito e leva para o deserto? Foi construir um templo. O povo via, quando o sacrifício era feito, a Shekinah, a presença de Deus estava ali. Eles viam quando descia a Icabod, que era a glória de Deus no templo. Todas essas palavras têm um sentido. Então pelo menos exige-se que o líder tenha um conhecimento básico para poder trazer isso para o povo. Então a ordem é clara. Aqui não é uma reuniãozinha qualquer.
Não é um ajuntamento comum, é algo solene, algo celeste, algo de cima. Guarde essa palavra, episunagoge. Guarde. O que é episunagoge? É o ajuntamento dos santos. Não é um ajuntamento comum. É uma reunião dos salvos pela graça e por meio da fé em Cristo. A conclusão é: o templo não é um lugarzinho comum. Não é. A igreja não é um povo qualquer. Hebreus 10:25 tem uma mensagem e nos ordena a um ajuntamento para culto, para encorajar e para motivar os irmãos, para estimular. Se vocês lerem o primeiro capítulo da carta aos Romanos, vocês vão ver uma coisa interessante. Paulo diz assim: vocês acham que Paulo tinha alguma coisa para ensinar? Tinha ou não? Sim. Mas ele diz aí: eu vou aí para estar com vocês, para que reciprocamente. O que é reciprocamente? Eu venho aqui para dar, mas eu também venho para aprender. Como é que eu aprendo? Com o dia a dia de vocês. É tendo comunhão que eu procuro saber quais são as necessidades de vocês. Não tem como eu saber da sua necessidade, você isolado lá na sua casa, fazendo o seu culto, e eu fazendo o meu em casa. Não existe isso. Como é que nós vamos nos estimularmos? Como é que nós vamos nos sujeitar uns aos outros? Efésios capítulo 5. Isolados. Deus não nos fez para vivermos isolados. Tanto é que a ordem é: ide por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê deve ser o quê? Batizado. Para quê? Qual é o sentido de batismo? Só mostrar para os outros que agora nós somos nova criatura, somos crentes? Não. O sentido de batismo é mostrar que agora nós somos um povo diferente. E diferente não só no sentido espiritual, mas diferente em conceitos, diferente em atitudes, diferentes na maneira de viver. Como é que nós vamos colocar isso em prática? Convivendo uns com os outros. Qual é o lugar mais apropriado para isso? O templo. Por isso que diariamente eles estavam no templo falando dessas verdades da graça de Deus. Hebreus 10:25, ele termina a segunda parte dizendo: antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A relação de Deus com o seu povo, ela é uma reunião especial, ela é uma reunião de cima, ela é uma reunião dos santos, é um ajuntamento solene, celestial, não é um ajuntamento comum. Aqui não é só uma sinagoga, não é só uma congregação, aqui é uma sinagoga, é uma congregação do alto, de cima, de salvos, de santos, de gente que foi resgatada, de gente que é habitada pelo Espírito Santo, que se reúnem debaixo da graça de Deus, que tem um arquipastor que é Cristo, do qual ele é cabeça. E ele disse: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. É diferente de uma reunião de condomínio, que ele não vai estar lá presente, pode ter certeza. É diferente de uma reunião de trabalho, ele não vai estar lá presente. Ele pode estar presente pela promessa de estar com você como filho de Deus, mas essa reunião não trata do nome dele. Mas as reuniões que tratam do seu nome, onde quer que esteja, é uma reunião dos santos, é algo de cima, acontece no corpo de Cristo, que é a igreja, que é habitada pelo Espírito Santo, ela acontece para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos ensine a entender, que Ele nos leve a entender essas coisas. Agora vocês sabem quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram. Por que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Porque se disser alegrei-me quando me disserem vamos comer na casa do pastor, aí é uma alegria diferente. Mas olha só, o Davi diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por quê? Aí ele diz: olha, quão amáveis são os teus tabernáculos. Aqui o pardal encontra casa, andorinha tem ninho.
Por que que ele tem esse conceito de alegria, de acolhimento? Porque ele sabe, Davi sabia, que essa reunião era uma reunião diferente. Não era uma reuniãozinha qualquer praticada no reino dele. Era um ajuntamento solene, que alguns já tinham esse conceito. Quando você vê o povo de Israel levado cativo para a Babilônia, aí os babilônicos chegavam com eles: olha, toca a harpa aí, canta aí, vamos fazer um culto para o Deus de Israel. Aí ele diz assim: como cantaremos nós em terra estranha? Num outro texto ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Sabe o que é isso? Crente verdadeiro, quando ele não pode vir ao culto, quando ele não pode vir ao templo, ele sente falta. Ele quer estar junto com os santos. Ele tem essa necessidade, porque ele sabe que é algo especial. Não é algo que acontece rotineiramente. O culto não é algo para ser banalizado. Por isso que Deus escolheu um dia. O Senhor tem um dia do Senhor é o domingo, justamente para nós sentirmos falta, sentirmos saudades, para não cair no banal, para entendermos essa necessidade. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine, quando a gente lê assim, ó, Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação e não deixando de congregar, a gente precisa entender que nós temos necessidade disso, porque não é uma reunião comum, não é uma reunião qualquer, é uma reunião com os santos para a glória de Deus. Amém? Alguma pergunta?